Boa noite, Guga. Tudo bem? Como é que tá, Sérgio? Tudo bom? Eu tô bem, e você? Já trancados e com frio, Beleza? mas... Guga, me conta um pouco sobre a Faz história do parte. livro. Eu estava lendo no prefácio do teu livro que você começou a pensar nele já na década de 90, né? Porque assim, a nossa ideia, a ideia minha e da minha amiga Elisa, era meio fazer um pôster. Era meio copiar assim, esse do jazz com a história dos gêneros da música brasileira. Aí o que aconteceu foi que a gente conheceu um cara que queria colocar em banca e ele falou assim, para colocar na banca, você precisa ter uma publicação junto. Então a gente pensou em fazer um caderninho. Aí veio a ideia de convidar pessoas para escrever cada um sobre o seu gênero, né? A gente convidou, a maior parte dos convidados são músicos, e assim, a Elisa e eu trabalhamos mais na organização, né? São 23 colaboradores, e, e aí esse livro ficou aí guardado, até que a gente chegou no Sesc, e o Sesc se interessou e lançou o livro que está aqui, e o pôster que vem encartado. É essa a história. Acho que, se eu não me engano, me corrija, mas acho que o Caetano Zama escreveu esse texto e faleceu, não? Sim, olha, duas pessoas que escreveram faleceram. O Caetano Zama e o Fernando Faro, que era uma das inspirações da gente, né? Então, o Faro é um cara muito amigo nosso, sempre nos forneceu muito material. Tudo que ele passava de digital, ele tinha a coleção dele de VHS, aí ele passava para mim, quando ele digitalizava, né? Então, foi uma maneira bacana de ficar ele, a Lilian Ardar aí. E o Zama é um cara muito bacana, que foi do começo da Bossa Nova, né? Paulista. A casa Sim. dele era como se fosse uma sede da Bossa Nova aqui. E ele tocou e cantou naquele famoso concerto do Carnegie Hall. Então, é mais ou menos essa história que ele conta no artigo que ele escreveu no livro. Sim. As pessoas da minha idade lembram ele por causa que era o responsável da dublagem do Muppet Show. Ele era um cara da música, né? Porque ele É, participou não, da, sim, da tem Bossa como. Nova, depois ele migrou para a televisão, e depois ele migrou para a publicidade, e é uma figura super italianão, assim, maravilhoso. Querido Zama. É. Agora, o livro tem uma questão, uma coisa interessante no teu livro, que é o seguinte, ele começa com um depoimento do Fernando Faro, Tá. falando até das, das impressões pessoais dele sobre música, sobre a necessidade da música, e conta histórias lindíssimas, e termina com o Cassim, que, ao seu modo, também é um grande pesquisador assim, da música, É. principalmente na moderna música urbana. Tal. Isso foi intencional para você, não? Olha, não foi, porque na verdade a gente botou o Faro como padrinho para abrir, porque o assunto dele, ele é o conhecedor de música brasileira, e o livro vai entrando numa ordem relativamente cronológica. Então a gente começa lá atrás com a música de concerto, com a música de cultura popular, né, que a gente chama de folclore, vai evoluindo, e a eletrônica foi o artigo do Cassim, que é um dos últimos gêneros que entrou como tema do livro. E o Cassim tem essa... Curioso, agora você me chamou a atenção para uma coisa bacana, porque o Cassim é um cara que tem uma mente muito aberta, ele gosta de tudo, ele parece com você, ele conhece desde a música de concerto até a música popular, e ele vê a beleza nas coisas de uma maneira que eu admiro muito, e é um produtor que eu adoro trabalhar com ele. Sim. Há muitos textos eles têm um tom pessoal e outros não. Como é que foi quando você começou a organizar esses textos? Que tipo de orientação você deu para quem estava escrevendo? Olha, tinha que ser sobre música, porque algumas pessoas escreveram e acabaram não ficando na edição final
que o Sesc fez a correção, na medida em que as pessoas que descreviam muito a cena social e onde os amigos iam, o que eles faziam. Então, assim, as pessoas eram livres para escrever, desde o tamanho também era livre, e o pedido eram basicamente dois, mas a pessoa podia ficar à vontade, era falar sobre aquele gênero e também colocar a sua experiência pessoal dentro da evolução daquele gênero, né, que representa um desses diversos movimentos da riqueza das diversidades da música brasileira, que a gente vê, né, que não é uma cultura. O Brasil, ou qualquer país, tem diversas culturas que convivem ao mesmo tempo, fazendo uma cultura maior, né? Então, as pessoas foram livres para escrever. E tem, de fato, artigos que são mais técnicos e tem artigos que são bem mais vivenciais, ao Sim. gosto do Agora, escritor. tá. Tem dois textos que me chamam bastante atenção. O primeiro é o você estava comentando sobre isso, de aspectos sociais, mas tem dois textos que abordam diferentemente aspectos sociais e políticos. O primeiro é o do Ney Lopes, que ele fala, inclusive, de como as regras do mercado achataram a popularidade do samba. Isso na visão do Ney Lopes. Até ele faz um levantamento, né, de como o samba está entre os gêneros, em alguns anos está entre os gêneros menos vendidos, e o texto sobre o axé, de como o governo na época viu o axé como uma fonte, né, de aumento do turismo. Assim. Exato. Isso eu achei duas boas sacadas nesse sentido. Quando a gente pensa assim, como o poder público, eventualmente, pode participar da estruturação de um movimento musical, né? Por exemplo, o Arthur Lindsay sempre falava assim, olha, o axé, digamos que ele falou que é o capitalismo selvagem na música, que foi bancado pelo ACM, que fez toda uma estrutura. O carnaval existia na Bahia, mas era meio desorganizado, era violento, e aí ele fez aquilo, construiu ao mesmo tempo que ele construiu hotéis e etc. Aí você tem no Pernambuco, aí você tem o axé. Aí você tem no Pernambuco o movimento armorial e depois o mangue beat, e você tem a sombra do Ariano Suassuna, que o Arthur falava assim, enquanto é o capitalismo selvagem na Bahia, seria o stalinismo em Pernambuco. E no comecinho dos anos 2000, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos da Marta Suplicy. E então, aí eu vi que foi ali que, pelo menos na minha percepção, que o hip hop ganhou um status junto com a Secretaria da Educação, tudo. Então, o hip hop passou de ser uma música maldita para ser uma expressão cultural, falando coisas importantes, e ao mesmo tempo o grafite, né? Então, acho que o grafite e o hip hop tem a ver com a administração da Marta. Então, assim, eu acho que essas coisas são boas para a gente pensar de que, de fato, a intervenção estatal, eventualmente, pode ter influência na evolução de estilos ou de panoramas musicais, né? Uhum. Agora é curioso, né, a influência do ACM, né? Eu lembro de uma história que a Cláudia Leite me contou, que uma vez o Olodum decidiu fazer campanha, acho que era para Lídice da Mata, que era rival do ACM no período, aí fez uma música denunciando as mazelas sociais da Bahia e tal. A Lídice se perdeu, no dia seguinte ele foi lá e tomou a quadra do Olodum. Aí o Olodum vem no disco daquele ano com uma música assim, Pelourinho tá lindo, o Pelourinho tá lindo, tudo tal, ele vai lá e devolve a quadra. É isso aí, Sérgio, o que é bacana é a gente ter essa percepção, né? Que a gente vai... o ser humano gosta de música, todo mundo gosta de música, de um tipo ou do outro, né? Faz parte acho que a música, enquanto houver o ser humano, existir o ser humano, as pessoas vão ouvir música. Só que às vezes a gente não para pensar. Então, às vezes é legal fazer esse tipo de relação entre porque como a música junta pessoas, né? Então sempre que
a música acontece, ela é um fato histórico social. Então, ela não é exclusivamente isso, né? O Tinhorão vê muito como um fato social. Já o Mário de Andrade, que é assim que ajudou a gente, os livros dele foram consultados, ele vê uma mistura entre uma questão social e uma questão espiritual, né? Então, não existe uma unanimidade na visão da música, e eu acho que é essa diversidade que fica bacana no livro, que você pode ir lendo daqui, lendo de lá, são assuntos díspares, mas que, no fundo, você faz a sua própria mistura e a sua concepção do que aconteceu e que acontece na música popular brasileira, né? Outro ponto importante na escolha das pessoas que escreveram no livro está na do Paulo Freire. Sim. Que é um sujeito que ele fez toda essa transposição da música caipira, né, da música de viola, mas ele foi o cara que teve a visão suficiente para entender uma ascensão de um Chitãozinho Chororó, de um Zezé de Camargo e Luciano e de um Leandro Leonardo, não? Sim. O Paulinho, ele é um cara que, na adolescência, ele se mandou ele ficou tão fascinado pela obra do Guimarães Rosa que ele se mandou lá para o sertão do Urucuia e ficou vivendo lá. Então, ele tem essa ideia da viola, é uma ideia que ele concebeu com muita intimidade, né? Então, assim, quanto mais você está próximo, menos você vê as fronteiras, na verdade, né? Quer dizer, a música sertaneja, ela sempre houve. Ela chegou na indústria fonográfica lá, pelo Cornélio Pires, que foi um cara lá de Tietê, que ele acreditava que aquilo ia dar certo. Aí a gravadora, que era a Casa Edson, lá não quis, ele botou do bolso e vendeu um monte. Na época era aquele sertanejo bem ingênuo, que era basicamente do humor, que sempre explorava aquela figura meio Jacatatu, né? do matuto, que é inteligente, mas é ingênuo, que está na grande cidade. Eram esses personagens que começaram. E depois o Brasil, agora a gente pode ver que o poder que tem a soja, o poder que tem a economia rural, então é absolutamente natural que pessoas desse ambiente rural tenham a sua visão de mundo representada na música que tem a ver com o seu ecossistema, né? Então, acho que eu vejo assim também, tem bem essa contradição. O Ney Lopes vê de outro jeito, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que entende o samba de uma maneira muito ampla também. Ele é um outro tipo de formação, mas acho que a complementação de visão abre horizontes para quem lê. Tem uma outra curiosidade aí, né? Porque o Paulo Freire, eu e o Paulo Freire, nós somos do Notícias Populares em 1990. Jornal que também é citado pelo X, né? Que fala sobre hip hop, mas justamente sobre as capas com os defuntos, né? E eu lembro dessa crítica, que era uma crítica de um disco do Chitãozinho Chororó, feita pelo André Barcinski. Sim. Então, na Ilustrada. E o Paulo Freire, eu lembro do Paulo Freire indignado, porque o André não tinha entendido a letra de Fio de Cabelo, né? E ele foi reclamar acho que na época o chefe era o Leão Seva. Então, erramos, a advertência que o André Barcinski certamente levou por causa daquele texto, a culpa é do Paulo Freire, né? Eu estava lendo algumas coisas assim que do Bioy Casares, né, que é um crítico cubano, ele fala assim, nossa, quando eu comecei a entender da música, eu sempre achei que assim, na mitologia grega era um refúgio da paz, da harmonia, da beleza, e quando ele vai ver, é uma experiência mais espartana, né? Porque existem os conflitos humanos, eles existem na música. Ele fala, nossa, eu sou sempre chamado para tentar socorrer, isso lá ele escreveu nos anos 40,
sempre chamado para tentar socorrer, porque parece que a coisa está muito ruim, está acabando, está cada vez pior, e aí recorrem algumas pessoas como se fossem detentores da pureza, né? Mas a gente que só basta olhar a tua discoteca, a gente entende que a música é uma expressão humana, né? E assim, gostar ou não gostar, lógico, música tem afinação? Tem afinação, tem harmonia, tem ritmo, tem todos esses elementos. Tem qualidade poética? Tem. Agora, o gosto se discute. Porém, a música não é feita para todos que vão ouvir aquela música, no rádio, por exemplo. Eu compreendo perfeitamente, assim, eu tenho os meus discos, digamos assim, um gênero que eu não ouço em casa, o funk carioca. Não é uma coisa que eu chego e ouço. A minha filha até ouve. Mas eu, de maneira nenhuma, vou falar que aquilo é um subgênero ou que é música ruim. Simplesmente não foi feita... Quer dizer, eu não curto pessoalmente. Mas eu acho que aí que está o grande barato também desse livro, que ele não privilegia, não é uma questão do gosto, ou do que vem a ser de bom gosto, ou que vem a ser de mau gosto, mas é um retrato mais chapado, né? Mais cru das coisas que aconteceram no Brasil e que tem uma variedade muito grande. Não são muitos países que têm essa variedade tão grande. A gente foi tocar lá na Alemanha, aí tinha os alemães lá, e eu queria saber o que eles ouvem, qual que é a onda deles. E Berlim, né? Berlim é uma capital mundial da cultura. Mas, não, assim, tem muita coisa, mas assim, se eu quero saber o que o alemão pega um violão, toca uma música alemã, não é essa farra aqui. O Brasil realmente, pelas dimensões continentais e pela experiência de colonização heterogênea e os núcleos que não se conversavam, com uma oralidade, na medida em que o país era analfabeto, a música adquiriu uma importância muito grande. E essa diversidade realmente é um privilégio da música brasileira. Não estou sendo ufanista, o Brasil não. O Brasil tem coisas boas, coisas ruins, mas a diversidade da música brasileira é grande. É uma das maiores, pelo menos, do que eu conheci no mundo. Outra coisa que eu acho... A gente vai voltar nesse tópico, mas outra coisa que eu acho incrível no livro é uma certa dessacralização de certos gêneros musicais. Hoje a gente vê, por exemplo, a Bossa Nova, a gente tem essa visão utópica da Bossa Nova, das pessoas sentadas ouvindo o João Gilberto, maravilhadas e tal. E o Caetano Zama conta pelo menos 2 episódios em que a Bossa Nova foi extremamente desrespeitada pela, sei lá, talvez pela, entre aspas, a elite, né? Que é uma cena em que, num jantar em que o Vinícius de Moraes está recitando poesia e as pessoas lá estão comendo, fazendo barulho, e o Vinícius se cansa e fala, olha, a gente está atrapalhando o jantar dessas pessoas, vamos lá atrás, vamos lá comer um uísque, tomar um uísque, né? E a outra cena é que eles começaram a perceber que eles eram chamados pela elite paulistana para tocar nas festas e tal. E quando ele foi ver, na verdade, elas queriam era um showzinho de graça ali para animar enquanto elas bebericavam uísque e tal, né? E hoje a gente tem essa coisa, uma bossa nova e tal, né? A bossa nova tem essa importância muito grande na história da música brasileira, né? Que é muito legal. E ela, assim, do ponto de vista sociológico, pela visão, por exemplo, do Zé Ramos Senhorão, que é um cara comunistão, partidão, antigão. Sim, é um talibã da assim. E é o cara que eu mais leio, né? Mas ele coloca assim, que na verdade a Bossa Nova é uma música que representa a classe média alta do Rio de Janeiro, do pós-guerra, quando os Estados Unidos realmente assume a liderança mundial, tanto política quanto militar e econômica, e que essa juventude do Rio de Janeiro, nesse momento, se desmistura do popular. Digamos assim, ele usa o exemplo, por exemplo, do Noel Rosa. O Noel Rosa, que chegou a estudar medicina, mas ele compunha com o Ismael Silva, ele andava lá no Estácio, que era um bairro que tinha muita doideira,
prostituição, malandragem, e que, na verdade, a bossa nova já é uma expressão de um outro segmento e que tem muitos méritos. Que, na verdade, foram jovens, entre 17 e 20 e poucos anos, que sentavam na casa da Maria Leandra e falavam assim, como nós vamos melhorar a música brasileira? Porque eles estavam, de uma certa maneira, entediados com o samba-canção, que era muito abolerado, que era aquela coisa de sofrimento, que tem coisas lindas, como as do Lupicínio Rodrigues. E também muitos não se identificavam com a temática do sertão, que as músicas da moda no Brasil era a música do baião e o samba-canção. E eles acharam esse caminho, né, muito baseados nas harmonias e na história do jazz americano. Tanto que os músicos brasileiros, eles tinham nomes americanos, né? Você vê o Dick Farney, que era o Farnésio Dutra, o irmão dele era o Sil Farney, né? Que era... aí tinha o Johnny Alf e o Tinhorão Cutuca. Fala, ó, o Tom Jobim não é Tonho Jobim. Ele é Tom... aí já entra a coisa dele. Mas foi uma música muito interessante que trouxe essa discussão para a música brasileira. E aí o que o Zama fala assim, também, que existe uma conjunção de fatores aí, porque os músicos brasileiros, eu, por exemplo, considero a bossa nova um tipo de samba. É um tipo de samba que é influenciado pelo jazz. Mas o Zama indica, e o Tinhorão corta no campo adversário, falando que, na verdade, o sucesso da bossa nova no exterior deve-se a ser um jazz com um sotaque tropical. Então, o que eles venderam era uma música americana com um sotaque diferente. Na verdade, eu acho que o interessante é a briga, né? Mas o interessante é que a bossa nova jogou, como o Caetano diz, uma luz sobre o futuro e sobre o passado, né? Porque trouxe uma nova maneira de fazer música, um novo esquema de composição, né? As letras agora falam do barquinho, da mulher bonita na praia, e antes era aquela, eu vou, você é ingrata, porque você é ingrata. Então ele ficou essa coisa, ele trouxe essa estética, mas ao mesmo tempo o João Gilberto, que era o peixe fora d'água total, já era maluco, Deus moleque, ele grava todas as músicas que ele cantava na adolescência, desde os boleros, só que ele grava em bossa nova. Então, a bossa nova tem essa coisa, ela como Caetano diz, joga a luz no futuro e no passado da música brasileira. É um movimento que realmente foi muito interessante. Não, mas o João Gilberto é um capítulo à parte, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com meu pai era fã de Aos Pés da Santa Cruz com o Orlando Silva, e eu era fã de Aos Pés da Santa Cruz com o João Gilberto, assim, né? Então, a gente, numa noite, a gente foi discutir, a gente amava a mesma música, só que em versões diferentes, né? E os cantores da bossa nova receberam críticas muito duras na época, né? Porque a voz, até os anos 50, 57, quando começa a bossa nova, era a voz cheia. O cantor, ele não tinha microfone, ele tinha que ir no teatro e cantar, e a voz dele tinha que chegar lá na última poltrona, né? E aí você vê o João Gilberto, que ele sussurra e divide aqui no violão, é um outro jogo. E as pessoas falam, não, mas isso não é cantar. Isso não é... Os antigos falam assim, bossa nova não canta. Esses caras estão fazendo nhen. Então eles falam, hoje a gente fala mimimi, mas na época eles falam, esses caras só fazem nhen, eles não sabem cantar. Eu lembro acho que tem dois sambistas antigos que fizeram críticas muito contundentes, né? Eu acho que se eu não me engano, foi o Moreira da Silva que falou que bossa nova era a música de filhinho de papai com tuberculose, né? Por isso que cantava daquele jeito. E teve um sambista da Mangueira, que era o Padeirinho. Putz, agora eu não lembro a música, acho que era alguma coisa assim, Desencontrado. Ele fez um samba chamando Desencontrado, alguma coisa assim, que era uma sátira à bossa nova. O Oscar Rocha nos pergunta se o livro apresenta opiniões de músicos e intelectuais fora do eixo Rio-São Paulo. Sim, tem o Édero Rocha falando sobre Pernambuco, o Júlio Barreto fala sobre o Mangue Beat. Quem é que escreve sobre axé? É um percussionista também, né? É o Bolão, que é o percussionista que foi durante 15 anos da
da banda Cheiro de Amor, e tocou com todo mundo lá. O Oswaldinho do acordeon, o Ney Lopes é carioca. É isso. Bom, o César, que é paraibano, fala o Brasil sobre é muito música diverso. contemporânea. O que acontece é assim, tem gente que considera o que nós chamamos de MPB uma música brasileira que passou pelo Rio de Janeiro. Porque até os anos 70, 80, quer dizer, era ali a televisão, a TV nos anos 60 veio para São Paulo, mas a partir tudo tinha que, no começo, passar pela Rádio Nacional, Sim. que era a rádio que irradiava para o Brasil todo. Então, você vê, o Luiz Gonzaga, o Dorival Caymmi foi morar no Rio de Janeiro, todo mundo, o Luiz Gonzaga, e a partir da rádio é que essa música se expandiu. Esse é um dos motivos, aliás, que se explica por que o samba é a música do Brasil. Digamos, num exercício ficcional aqui, que a capital do Brasil fosse Recife. Então, possivelmente, a primeira rádio nacional ia ser no Recife, e talvez assim, ou o Maracatu ou o Frevo teria seria a questão unificadora da identidade nacional, né? E isso aconteceu num período muito interessante da história, que foi durante o Estado Novo, né? Quando o Getúlio resolve realmente criar uma imagem do Brasil grande, né? Então, a gente tem aqueles sambas de exaltação, como a Aquarela do Brasil, aquelas coisas que falam que o Brasil é maravilhoso, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, você tem os grandes sambistas, todos no Rio de Janeiro, fazendo música ao vivo com orquestra para o Brasil todo. Então é legal, eu fui jurado de um festival de samba e, poxa, do Brasil todo. Quem ganhou era um cara de Manaus. Então, assim, tem samba em Manaus, tem samba no Ceará, samba tem. De todo mundo tem. Você tem uma carreira importantíssima como músico à frente dos Heartbreakers, à frente do Bling Bling Club, ou seja, você tem uma carreira importantíssima justamente no estudo, né, e na divulgação de gêneros musicais africanos, sejam afro-americanos, sejam afro-cubanos, sejam afro-brasileiros e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância da cultura negra justamente nesses três polos, né? Estados Unidos, América Latina e Brasil, né? Porque assim, eu sou paulista, sempre morei aqui, em São Paulo tem essa coisa de você ser mais parabólico, digamos, né? Porque assim, a música da Bahia começou lá 500 anos atrás, e ela é uma coisa maravilhosa, que tem uma tradição grande. Se você for para o Rio de Janeiro, que foi capital do Brasil no século XIX, você tem as coisas lá. Se você for para o Rio Grande do Sul, você tem a música nativista lá, que chega pouco aqui, mas São Paulo é uma coisa muito nova. São Paulo, no século XIX, a cidade, ela tinha 60, 70 mil habitantes, né? Então, o que a gente tem aqui é a mistura, né? Que agora está se sedimentando para criar uma linguagem mais própria, tem a eletrônica, tem o hip hop, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que no século XX a música popular mais interessante do ponto de vista, pelo menos meu, de algumas pessoas que convivem comigo, foi onde a tradição da música de concerto, a tradição europeia, a música europeia tem harmonias, evolução de harmonias que vão se encadeando longamente e melodias que vão acontecendo longamente. Então, é uma tradição melódica e harmônica muito legal. E, por outro lado, a música africana é de uma complexidade, isso uma sofisticação rítmica, que é uma loucura, né? As coisas que acontecem nos tambores e no pensamento rítmico africano são maravilhosos. E aí que você tem a diáspora e você tem elementos da cultura africana pipocando nos Estados Unidos, na América Central e na América do Sul, né? Sendo que a proporção do Brasil é muito maior. Para cada escravizado que foi para os Estados Unidos, são exatamente 10 que vieram ao Brasil.
né? Então, a gente tem essa presença muito forte. E nesse momento que você vai misturando a tradição europeia com a tradição africana, você vai tendo essa música maravilhosa que não é à toa, que é consumida no mundo todo. Se você for para o Japão, se você for para a Austrália, se você for para a China, se for para a Rússia, você vai ouvir essa música que tem a batida funk, samba, salsa, né? Então, é um estudo que a gente faz com muito prazer, porque é uma música acessível e, ao mesmo tempo, sofisticada, né? Para que no nosso caso existe a questão de que, ao contrário nos Estados Unidos, né, por exemplo, os cultos africanos eram liberados pelos portugueses, né? Não houve essa conversão à força que houve nos Estados Unidos, né? É muito diferente, né? Assim, quando a gente vai falar sobre a história do jazz, sempre cai em New Orleans e em Congo Square, né? E em New Orleans, porque não era exatamente Estados Unidos. New Orleans era francês, até o século XIX era francês, e tinha uma presença de jesuítas. Eles tiveram uma formação que passava pelo perdão católico, com todos os racismos e etc. Né? E, assim, o que acontecia em Congo Square, que era apenas uma praça, é que, aos domingos, os masters lá, os fazendeiros, os ricos, eles permitiam que os negros cantassem a própria música só no domingo, só dentro do Congo Square. E aqui a gente, claro, o Brasil é um Congo Square gigante. Né? Assim, pai de santo, mãe de santo, meus amigos baianos, cada um tem o private pai de santo. Você tem como se fosse o seu terapeuta. Você tá, é verdade. É um barato. Não, quem é o teu, quem é o meu? E assim, a gente convive. O catolicismo foi muito mais condescendente. Tanto que no Brasil a gente tem tamborim, pandeiro, ganzá, gogô, conga, todos esses nomes africanos, e nos Estados Unidos o jazz se estruturou sobre instrumentos militares que foram... você tem o jazz... Abandonado na Guerra da Secessão. O único instrumento afro-norte-americano é o banjo. Os outros são instrumentos europeus. E cada um buscou o seu caminho. Você falou de New Orleans, você me fez lembrar o Ellis Marsalis, né, que é o pai do Wynton e do Branford. Né? Tinha uma frase maravilhosa, tinha uma definição maravilhosa, né, de que por que Nova Orleans era a cidade mais musical dos Estados Unidos e Nova Orleans tem sido o berço do jazz, que ele falava que era justamente por Nova Orleans ser católica. Porque o músico podia aprontar de segunda a sábado, aí no domingo ele ia na missa, pedia perdão e estava tudo certo. Eu acho que é perfeita a frase. É muito... Tem a ver. Tem a ver, sim. Foram ambos processos escravagistas, de segregação, de humilhação, mas diferentes. Né? Sim. O jeito como a coisa foi permeada, historicamente, foi diferente. E para você, como é que foi? Porque, por exemplo, você tinha os Heartbreakers, no qual você tocava jazz. O Glenn Glenn tocava salsa. Depois você tem outra experiência também com o Caetano Veloso, que você foi tocar aquela música até mais derramada latina. Assim. Quais foram as principais dificuldades para você como músico para aprender esses gêneros? Olha, a gente se aproxima, né? Porque é difícil. No caso, por exemplo, da música cubana, que a gente fez muito, e a gente foi lá tocar mais de uma vez, aí a gente foi muito bem recebido lá como resistência. Porque as pessoas sabiam que a música cubana não era famosa no Brasil, mas tinha os caras que estavam lá toda semana fazendo, e a gente tentava incorporar aquilo. Mas, digamos, que a gente tinha a mesma qualidade tocando a música latina que teria um grupo de samba cubano. Né? Então, assim, a questão da experiência da divisão rítmica, ela é uma coisa profunda e é difícil adquirir. Né? Assim como um bailarino. O bailarino, assim, o cara para fazer balé clássico, ele
O cara pode ser um puta bailarino clássico. Aí você fala assim, dança samba. Ele pode fazer os movimentos do samba, mas não vai ser o movimento do samba. Né? A mesma coisa, assim, o jazz tocado por... O jazz é mais universal, mas a música cubana, a música samba, a gente sempre se aproxima, mas sabendo das limitações que a gente tem. E o importante, na verdade, é o diálogo, né? Que a gente tem que fazer o que a gente gosta e vai aprofundando o que a gente gosta. Às vezes isso resulta, às vezes não resulta, mas não existe outro caminho na arte que não seja optado, né? Ô, Guga, você foi de Sossega Leão também, né? Oi? Você foi de Sossega Leão também. Fui. Por que o disco do Sossega Leão permanece inédito até hoje, Guga Stotler? Eu também não sei. Ele foi lançado pelo... Eu estou apertando aqui porque às vezes escurece. Tudo bem. Quem eu devo ameaçar para lançar esse disco em CD, ou nas plataformas virtuais, ou até mesmo em vinil? O Sossega Leão foi um barato, porque, na verdade, assim, ele é um tremendo saco de gato. Se a gente olhar... o nosso líder era o Escova, né? E ele foi lá, e ele estava lá no Sesc com o Fábio Malavolga, que você deve conhecer. O Fábio, que é da Rádio Cultura, na época ele era meio programador do Sesc, e naquela choperia ainda não tinha tido nenhum evento, só existia o Sesc Pompeia. Aí ele falou, ia ter um show de música latina aqui, mas não tem, a banda que vinha do Rio não vem. O Escova, na mesa, já tinha morado na Europa, ele foi com o Choro Roxo para a Europa e ele sabia tocar salsa. Ele falou, eu monto um grupo de salsa. Então, ele chamou os amigos. Então, virou um saco de gato assim. Os cantores eram o Paulo Miklos e o Nando Reis, que depois saíram, não gravaram o disco, mas saíram para os Titãs. O baterista, o percussionista era o André Jung. André Jung. Que saiu para o Ira. Aí o Escova, que foi fazer a Máfia, eu que fui fazer o Heartbreakers e o Novelli Cuisine, e o Jorge Freire, que virou um produtor. Então, assim, foi um momento muito bacana, que a gente fazia uma farra tremenda. Ouvindo hoje, eu vejo que era muito legal, era bem abrasileirado, porque era fundido com... A gente não conseguia, nem tentava fazer exatamente como havia a salsa lá fora, mas foi uma experiência grande de banda grande, né? E dessa experiência eu pirei, eu falei, não, eu quero banda grande o resto da vida, e continuo trabalhando com orquestra. Você ainda tinha Chico Guedes, Alaô Neves. Exatamente. O Chico, que veio com a gente pro Heartbreakers, o Tuba, que depois foi guitarrista da Marisa Monte, ele montou um grupo chamado Clínica, com o Fernando Salem, e agora ele mora em Campo Grande. Sim. Ele toca lá, ele toca cavaquinho, toca samba, é verdade, ele é um sucesso. Ele tem umas músicas que ele toca no bar lá, que é Caio Bar. E ele trabalha com um negócio de boi lá, com inseminação de boi. Então, realmente, aí o Matias, aí até o Félix Wagner, que era um músico de vanguarda, ele está na capa do disco. Então, o espetacular Hamilton Moreno nos vocais. Né? E o Hamilton Moreno, sempre aí com a gente. Mas vamos lá, por que esse disco não sai nas plataformas? Com quem está esse disco? Olha, esse disco ele foi lançado pelo selo Lira. Teve um momento que o Lira Paulistana virou selo, que quem dirigia era o Gordo, o Wilson Souto. Sim. E vários grupos gravaram, a gente gravou o nosso primeiro disco, primeiro e único. E aí era o selo Lira Continental. E aí esse original pertence a Continental, né? A Continental, que deve ter sido incorporada, se não me engano, pela Warner. Então esse disco deve estar com a Warner. E a Novelli Cuisine? A Novelli Cuisine foi uma coisa bem interessante, porque assim o clarinetista Luca Raeli, o Maurício Tagliari, que eles montaram agora a YB agora, já faz muitos anos.
Eu e o Luca, a gente era, nós, e o Carlos Fernando éramos colegas lá no Colégio Equipe. E a gente se reunia na minha casa aos sábados, na verdade não era minha casa, era a casa dos meus pais, mas eu morava lá. E a gente tocava jazz, assim, a gente queria tocar jazz. E aí o Carlos Fernando que vinha com aquelas ideias, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, o Carlos Fernando colou mais no Luca, que fazia música na USP, de nós era o músico mesmo, e aí ele ditava os arranjos e o Luca escrevia. E aí começou a vir aquela disciplina que o Carlos Fernando tinha na cabeça, né? Que era uma música minimalista, uma música que tinha procedimentos de música de concerto, que eu chamo hoje de uma música pós-moderna, porque pensava coisas da música clássica, coisas do pop, e para fazer lá uma coisa que no fim soava orgânica. Então foi um momento de... A gente não tinha nome, não tinha nada, era uma jam. Aí eu frequentava na época o Espaço Off, aí eu conheci o Celso Cury, eu falei, pô, tem uma banda. Ele falou, vem aqui terça-feira, era um lugar pequenininho. E aí tinha, sei lá, já 30 pessoas, ele foi numa terça-feira, tinha 10, 15 pessoas. Aí o Carlos Fernando botou esse nome, eu não entendi por quê, mas depois eu entendi, não tinha nome. Aí a gente fez um show e ali tinha uns jornalistas, ali, porque o Off tinha uma coisa de ligação com várias pessoas, assim. Aí começou a ter show uma vez por semana, aí veio um monte de gente bacana, e para nossa surpresa, a gente foi muito bem tratado, porque a gente logo veio o André Midani, contratou para a gente pela Warner, os nossos shows começaram a ter muito público, e eu falei, que doideira, né? Porque assim, tocar jazz, né? E o jazz bem tradicional, originalmente tradicional, e soar como pop, né? Depois que eu vim fazer a minha autocrítica tinhoranesca, sei lá, acabei de inventar o termo. Porque, na verdade, a gente vivia ali no final dos anos 80 um problema gravíssimo de inflação, e um Brasil bem desconjuntado, né? E a coisa que eu mais ouvia das pessoas que iam no velho, nossa, eu falo assim, nossa, eu me sinto como se eu estivesse em Nova York. Sabe? Então, eu acho que assim, tínhamos a nossa qualidade, tínhamos a nossa visão de mundo naquela música. Agora, dentro dessa ideia de uma visão social daquele momento, eu acho que, assim como o rock and roll brasileiro, que não era muito brasileiro, as bandas brasileiras cantavam em português, mas eu convivia com a galera. Eles eram muito inspirados em bandas inglesas, principalmente, o New Wave. Então, assim, não era uma época que você ser super brasileiro era valorizado. A gente fez meio porque gostava do negócio e deu certo. Mas depois essa onda, quando o Brasil estabiliza a moeda, aí você tem uma valorização das produções nacionais e você tem uma crescente decadência, digamos, surge uma coisa nova, mais brasileira, e nós que tínhamos nome francês, cantávamos jazz tudo americano. Sim. Deixamos o protagonismo, né? É assim que eu vejo, fazendo uma análise equiparando música e economia, mas música não é só economia. Sim. Nos Heartbreakers você tem uma fusão interessante de música e teatro, né? Vocês fizeram a trilha do Emoções Baratas, do José Posse Neto. E vocês tocavam ao vivo, né? No espetáculo. Sim. Era um espetáculo interativo. A gente fez uma tríade com o Zé Posse, porque a gente fez Emoções Baratas no universo do jazz, a gente fez um espetáculo chamado Muito Coração, que tinha a ver, que era de música latina, e depois nós fizemos o Baile Estelar, que era de música brasileira pré-bossa nova, na onda do Ari Barroso, do Moreira da Silva, etc. Então, eu sou completamente fascinado por essa fusão de teatro com música. Eu só não faço mais porque é difícil, porque precisa
levantar a produção, você tem que ter uma orquestra, você tem que ter teatro, você tem que ter bailarino, você tem que ter 2 meses de ensaio. Mas se eu pudesse escolher uma vida, seria essa. Quer dizer, eu escolhi minha vida, mas assim, se eu pudesse escolher o que eu faria sempre, seria essa mistura de dança contemporânea com música popular, porque eu acho que ali a música ganha vida. E na minha concepção pessoal, o teatro e o drama são a matriz das artes. Assim, às vezes a gente vê um cara que toca muito bem, muito rápido, mas não transmite muita coisa, né? Por quê? Porque às vezes não tem a dramaticidade, né? Então, a dramaticidade é o que prende a relação entre o artista e o público. Então, se você tem esse elemento que é o corpo humano dando vida à música de uma maneira interessante, você torna a experiência muito mais profunda. Então, eu acredito muito em musicais e a gente está sempre fazendo. A gente sempre tocou para dançar. Tem músico que não gosta de tocar para dançar e a gente adora tocar para dançar. Agora, os Heartbreakers conseguiam algo que hoje em dia é impensável, né? Fazer uma temporada longa no mesmo lugar e atraindo um público. O que falta? Você acha que hoje falta lugar para que possa abrigar esses projetos? Você acha que hoje falta interesse? Quer dizer, hoje falta vacina, mas antes da pandemia, o que faltava? Olha, de fato, a vida noturna paulista era bem diferente. Então, assim, tanto no Blém Blém, quanto no Avenida Clube, quanto no Graça Dio, as noites eram temáticas, e isso durava anos. Então, assim, não precisava divulgar. Quarta-feira na Avenida era o dia da salsa. Aí, domingo, no Avenida, tinha o Mexe com Tudo, era um samba. Aí você tinha, domingo e sexta, no Graciadinho, era samba rock. Então, você tinha uma procura de público muito grande para dançar e para paquerar e para ouvir música, né? Isso não existe mais. A coisa mudou muito. Eu acho que são inúmeros os fatores. Você tem a concorrência da Netflix, você tem a questão do álcool, que infelizmente foi mais regulamentada, morre menos gente no acidente de trânsito, mas as pessoas já não saem tanto para encher a cara. E essa coisa foi diluindo e a gente não conseguiu mais. Assim, tanto nos mesmos lugares, com as novas... mudando o estilo musical. O forró teve também um período muito forte, né? Sim. Mas vamos ver se um dia retoma, porque a música, eu acredito que um triângulo, né? Eu estava isso lá, ouvi uns velhos lá em Cuba falando, eu capturei essa frase aí e dá um efeito bom. É assim, você tem que ter 3 coisas. Você tem que ter a voz que canta, o instrumento que toca e o corpo que dança. Quando você tem essa tríade, você está num momento antropológico suspenso. Você pode estar em 20 mil antes de Cristo, ou pode estar, se o ser humano durar daqui a 20 mil anos. Você vai ter os elementos que fazem, que mistura tudo, que mistura a mecânica do corpo com a sensualidade, com o transe. Então, corpo, instrumento e voz. Eu acho que esse tipo de fruição é muito bacana. E quando a gente toca para dançar, o legal é que você tem a resposta ao vivo. Quando você toca jazz, quando toca com o Novelli, por exemplo, quando acaba o cara aplaude. É uma reação bacana. Mas você interrompe e aí a plateia participa. Mas quando você toca para dançar, não, você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para ver se aquela comunicação está rolando. Então, eu adoro tocar para dançar. É pessoal meu. Isso aí eu vou querer fazer sempre. Então, Lisa Calil faz uma pergunta utópica em tempos de morte da cultura. O que você faria
se você para ajudar na divulgação de ritmos brasileiros em escala nacional, ou seja, torcendo para que algum órgão especializado em cultura tomasse para si esse projeto. Olha, seria muito bacana. Acho que, já que a gente falou de uma mistura de política com arte, né? Todas as informações relativas às danças dramáticas brasileiras, tudo isso. Primeiro, o cara tinha folcloristas no século XIX, e aí foi o Mário de Andrade, que ele liderou a missão folclórica e pesquisou e trouxe isso de volta, esse documento precioso que que norteia o trabalho da gente. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria porque tem que ser alguém que pense muito em como fazer isso acontecer, porque as forças que estão em jogo são muito grandes. Então, você tem uma certa globalização, né? Então, você tem um movimento que é global, porque as coisas vão interferindo uma nas outras, né? E a coisa vai se transformando. Ao mesmo tempo, você tem momentos de um nacionalismo que ele traz à tona um repertório muito interessante. A pergunta, minha resposta é assim: fosse eu o ministro da Cultura, o que eu faria? Eu diria, não sei, realmente não sei, não tô fugindo da questão. É uma questão difícil, que Guga, não tenho resposta. Sim. O Marcos Rádio Base está perguntando o que você vai fazer com as suas bandas depois da pandemia. Bom, tem uma piada assim. Os caras estavam atravessando a Mata da África. Aqui era o Dr. Livingstone, né? Uhum. E aqueles tambores ao fundo. E ele querendo saber por que esses tambores não param. Não param nunca. E os africanos, não, the drums must never stop. The drums must never stop. Aí, mas por que the drums must never stop? Ele falou, because after comes the solo bass. É uma piada para brincar com os amigos baixistas, mas, na verdade, a música não para, gente. A música não para. Assim, eu acho que, assim, uma vez com a vacina, muita coisa volta. E a música já... Essa experiência de pandemia, a gente está gravando muita coisa online. Acho que vai ter, assim como o cinema o cinema não matou o teatro, acho que assim o digital não vai matar o presencial, acho. E eu acho que a gente vai voltar a trabalhar numa nova realidade e sempre fazendo música, porque a música tem essa característica, né, de você ter... ela pode mudar de mídia. Se a gente pensar assim que a música não era gravada até 1900, então teve 100 mil anos sem gravação, aí você tem uma corcovinha, que você tem indústria fonográfica e que acabou. Né? Assim, a indústria fonográfica foi de 1901 a 2006, sei lá. Mas a música continua. Então, o que vai continuar? Vai continuar a música, de alguma forma. O que é bacana, o que a gente gosta, o que nós músicos gostamos, é da música feita com instrumentos acústicos ou elétricos, de uma maneira que tem diálogos. Esse é o prazer que nós temos aqui. Pô, eu tocar aqui, o baterista dá uma ideia, aí o pianista pega aquela ideia, e essa comunicação ao vivo que é o prazer. Então, acho que se a gente conseguir manter isso, pode ser numa maneira presencial ou numa maneira digital, o prazer vai ser o mesmo. A música, music, como diria o Kraftwerk. Music non-stop. Music non-stop.
Eu queria muito agradecer pela entrevista de hoje. Lembrando a todos que a Árvore da Música Brasileira está disponível tanto de formato físico quanto pode ser baixado, não é isso? Exatamente. Porque durante a pandemia o trabalho foi lançado primeiro como e-book e agora chegou a edição física, a edição impressa. E a edição do Sesc é muito legal, muito caprichada. Tá, aliás, já ganhamos o link da edição do livro. Tem uma pessoa pedindo para você camisa do Corinthians. Não, camisa do Corinthians nessa live não, porque eu sou palmeirense. Deve ser o X, não? Não, é a Paula. E, Biba, temos já o link do presente que o Guga nos deu, a playlist no Spotify, não? Ah, sim. Eu acho, eu passei para quem sabe mexer nos botões, ela deve estar disponível daqui a pouco. E é uma playlist bem simples, que tem um pouquinho de cada música, e depois eu vou tentar descrever, porque cada uma daquelas canções são emblemáticas na evolução de um gênero. Algumas músicas são muito conhecidas, outras menos. Mas foram canções que foram importantes tanto na cristalização de uma expressão musical, quanto na evolução da história da música brasileira, que é uma coisa que vai longe, e eu sou especialmente otimista. Eu não sou aqueles caras, como que chama? Nostálgicos, não. Eu acho que bola para frente mesmo. Uhum. Então, Guga, muito obrigado. Eu queria dedicar a entrevista de hoje para Biba Fonseca, que eu acho que é uma das pessoas mais importantes na minha formação profissional, que me deixou muito entrar no Aeroanta. Sim! E obrigado, Guga. Parabéns pelo livro. Muito obrigado, Sérgio. Valeu. Valeu. Prazer falar contigo. Tchau.